Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Wiz, né? Essa última semana de divulgação de resultados é meio cachipa, né? A maior parte das empresas não são tão legais, tão interessantes assim. A maior parte das empresas boas já foram. Mas tem umas coisas legais. Hoje, para vocês, eu não queria focar tanto no resultado em si da Wiz, mas sim no aprendizado, no processo que a Wiz trouxe, que foi muito interessante. Ela tem vários pontos interessantes na análise que você precisa entender, assim, você precisa ter esse nível para entender o que aconteceu com ela, tá? Então ela trouxe muito aprendizado, tanto do ponto de vista que a gente sempre fala dos viés cognitivos, o pessoal que comprou e depois, né, fica apegado e tudo mais, quanto, né, no nível que você precisa ter de análise para entender algumas empresas, que é bem mais complexo que uma empresa simples, tá? Então, bora o resultado dela em si. Não tem nada demais, não tem nada de muito diferente do que a gente já falou aqui, mas é legal para reforçar esses pontos, tá? Então, a Wiz é uma empresa de corretagem de seguros, tá? Isso é diferente de operar o seguro, então ela não faz aquela parte financeira da operação, ela faz a parte comercial, tá? Então é importante, tem gente que não tem nem essa noção, certo? E é um negócio que, teoricamente, ele é até interessante. Ele é bem asset light, né? É um serviço, então você não vai ter o risco da operação de seguros e tudo mais. Então, parece legal, né? Só que, por outro lado, acaba que, hoje em dia, quando você é um intermediário, né? Todos os negócios que você é um intermediário, elas sempre são meio arriscados, porque arrisca os outros players darem a volta em você, né? No caso, hoje a Wiz está conseguindo fechar várias parcerias com outros bancos, bancos menores, bancos digitais, que hoje para eles, né, é meio, tipo, ter o Wiz como parceiro ajuda bastante, mas eventualmente um dia, né, pode se voltar contra eles. Mas tirando essa parte, o grande ponto da Wiz, que eu não vou nem gastar tanto tempo assim comentando, porque já é, né, de conhecimento notório, é que ela era a operadora de corretagem da Caixa, certo? Então era uma carteira, um cliente grande, uma carteira grande, era um negócio muito rentável para ela, porque entra naquele lance lá, né, de o seguro é vendido basicamente, né, no banco, na agência bancária, então a Wiz ficava com uma margem altíssima e em determinado momento, eu não vou lembrar das datas, eu já expliquei essa questão das datas aqui várias vezes e tal, mas em algum momento ela perdeu esse contrato, ou seja, ele não foi renovado, e aí a Wiz teria que caminhar com as próprias pernas, tirando um legado que ia ficar e tá aí até hoje da Caixa. Então o que aconteceu? O pessoal não conseguiu identificar que essa perda do contrato da Caixa, que foi mais ou menos por aqui, você vê a ação bem especulativa, né? Ia derrubar o resultado da Wiz. E, de novo, eu vou falar aqui que eu fiz um vídeo bem nesse mês de julho aqui de 21. A decisão acho que foi aqui, ó, em meados, foi tipo aqui, ó, março, maio, abril de 21, tá? E a ação inexplicavelmente só subiu logo depois. Eu fiz um vídeo aqui, ó, no dia do topo praticamente, falando, ó, pessoal, a Wiz vai perder muito resultado, esse preço aqui é insano para a ação, tá? Na época eram outros valores, depois o gráfico foi ajustado na distribuição de proventos, e depois o que a gente viu foi o valor dela voltando ao normal. Então, um primeiro aprendizado aqui, né? Tem alguns poucos fatos que, quando eles ocorrem, eles são suficientes para você mudar totalmente a visão da empresa. A maior parte das vezes não é assim, né? Quando uma empresa piora, né? Que é o caso aqui da Wiz, vamos dizer assim, é aos poucos, vai acontecendo um negócio, outra empresa vai perdendo capacidade de vender, ou vai perdendo margem, né? Depende do caso, vai perdendo share, aí você fica meio assim, vai piorando aos poucos. É mais difícil. Esses casos aqui, é o que a galera às vezes tem mais dificuldade, mas eles são óbvios. A Wiz, quando perdeu o contrato da Caixa, deixou de ser interessante. Principalmente nesses valores aqui, ó, que vai ser um valor de mercado ali, uns 3 bi mais ou menos de reais, né? Era inconcebível para o resultado que a empresa tinha sem a Caixa, tá? Mas a galera não, né, a grande maioria das pessoas não sabe ver os resultados e tal, enfim, ignorou e, né, assumiu as consequências. Então, o primeiro ponto foi esse, né? O que eu tenho batido muito na tecla disso, de aprender que as ações não são estáticas, né? As empresas não são estáticas. Às vezes você olha, acha uma empresa boa, pode ser que na semana seguinte ela fique ruim. Às vezes, é raro, mas às vezes um fato isoladamente
muda totalmente, né, a perspectiva sobre a empresa, que foi o que aconteceu aqui, tá certo? E as pessoas têm muita dificuldade nisso, de entender que as empresas pioram, que as empresas que elas compraram, que elas acharam excelente, pioram, e que, enfim, elas vão perder resultado. Já passou 3 anos, isso aqui era óbvio na época, tá registrado em vídeo, é só olhar aí, tá? Não é? Tem uma outra galera aí, quem opta por não analisar, aprender e gastar tempo e energia analisando as empresas, que usa uma justificativa, né, para se sentir melhor, assim, para dar uma aliviada no psicológico. Quer falar, não, mas isso aí não teria como saber. Teria sim, ele tá registrado, tá lá no vídeo, né? Só você olhar, tem o vídeo nessa data. Não foi, tipo, isso aqui foi uma quinta, eu fiz o vídeo no domingo, foi um negócio insano, assim, como foi perto do topo. Então tem sim. Né? Se você não quer gastar o tempo e energia estudando, tudo bem, é uma escolha sua. Né? Mas não vem dar desculpa que não tem como ser feito. Tem como sim. Você precisa, né, se espertar, certo? Então, a Wiz perdeu o resultado. Porém, olha só que legal, e aqui eu vou aproveitar para usar umas features interessantes novas aí do Fundamentei. Se você olha a visão aqui, lucro líquido da empresa, parece que tá normal, né? Tá meio flat, a empresa perdeu o contrato com a Caixa, mas aí recuperou com outros negócios, está aí com lucro estável nos últimos anos. Parece que não foi tão ruim assim, a receita dobrou, né? Então, a pessoa que opta por fazer essa análise assim bem superficial, ela provavelmente não enxergou como a Wiz perdeu tantos fundamentos. Ela não consegue entender o porquê disso aqui. Por que ela caiu 60% a cotação. Né? Porque ela olha e parece que, claro, né, teve um impacto que levou o lucro a ficar estagnado por 5 anos. Mas a receita crescendo, não tem dívida, gerando caixa, pagando proventos, parece que tá tudo bem. Mas não tá. Aí é que entra. Algumas das empresas, pessoal, né, você vai ter que entender um pouco mais, não é só olhar aqui. Se você optar por fazer essa análise mais simples, você não vai entender o que está acontecendo atrás dela. Então, ó, tem a feature nova, a gente já mostrou aqui, né, no Fundamentei, agora você pode olhar né, as tabelas de resultado. Você pode editar, botar o template que você quiser, botar um indicador que você quiser, inclusive os dados que a gente tem na Morningstar, que são mais completos, né, que antes era só para as empresas do exterior. A Morningstar eu não sabia, estava conversando hoje de manhã com o Eduardo, ele me explicou. A Morningstar, ela usa como medida para o lucro líquido, não o lucro líquido consolidado, mas o lucro líquido dos controladores. E eu já expliquei aqui a diferença entre os dois. Quando você tem uma empresa que tem participações em outras empresas que ela não tem 100%, o que acontece? Ela apura o resultado, né, 100%, e no final sai o resultado que é devido aos outros sócios. Né? Então, por exemplo, lá o Banco do Brasil é sócio lá na Cielo, mas não tem 100% da Cielo, ela tem capital aberto, ou tinha, né? Então, parte do lucro da Cielo tem que dividir com esses outros acionistas. Então, você vai ver que a participação dos controladores não é de 100%, é um pouco menor. No caso da Wiz aqui, ele é extremo, né? Se a gente só vou mostrar aqui por enquanto, tá? É mais ou menos metade do lucro é dos acionistas da Wiz e a outra metade é dos parceiros, BRB, Banco Inter, um monte de parceria que a Wiz fechou, né, nos últimos anos. Então, isso aqui não é tão comum, não são a maior parte das empresas não tem uma participação de não controladores grande, mas nas que tem faz uma diferença brutal. Esse é um dos pontos da Lupar, da Ambipar, de um monte de empresa, tá? Acho que da Oncoclínicas também, se eu não me lembro. Várias não, algumas empresas têm essa diferença, essa discrepância muito grande, tá? E aí faz toda a diferença na análise, porque, deixa eu mostrar para vocês, quando a gente pega o resultado Morningstar, que puxa o lucro líquido dos controladores, né? Então aqui é o que eu mostrei, né? Parece ok, o lucro também estagnado, a receita crescendo, fluxo de caixa positivo, a empresa tem dinheiro em caixa, né? Parece bem decente, né? Quando a gente olha o lucro líquido, que tanto faz o template, tá? A gente só quer ver o lucro líquido por enquanto. Quando eu vejo o lucro líquido dos controladores, que é o que interessa, porque é o lucro líquido dos acionistas da Wiz, aí a gente tem esse cenário aqui, vermelhinho. Então, não precisa printar, só você abrir o Fundamentei e mudar aqui para Morningstar e ver a evolução do lucro líquido, como ele caiu
55%, uma média de 18% ao ano, tá? Aqui é outra história. O lucro líquido da empresa despencou, caiu pela metade, tá? Nesses 5 anos. Que é horrível, né? Porque não só o lucro ficar estagnado já não é um resultado bom, tá? Você quer que as suas empresas evoluam, tal, prosperem e tudo mais. O lucro cair pela metade e você perdeu 5 anos do teu capital lá é um resultado bem ruim, tá? Bem ruim mesmo. Que é o que aconteceu com a Wiz nesse período, e aí sim, né, faz sentido isso que a gente vê no gráfico aqui de cotação, por mais que eu sempre fale, né, que a cotação no curto prazo não reflete necessariamente os fundamentos, mas aqui já fazendo 3 anos, né, mais ou menos isso. Né? Em 3 anos a empresa perdeu 50%, 60% de valor de mercado, porque o lucro líquido dela despencou, ela perdeu o contrato rentável com a Caixa, que ela conseguiu substituir em receita com outras parcerias, mas não em rentabilidade. Por isso que o lucro despencou, tá? Então, agora a análise da Wiz muda, tá? Ela perdeu muito lucro nesse período, tá? Ah, mas por que a receita está crescente? Porque essas novas... Primeiro, aqui está consolidado as receitas 100% das parcerias, que ela não tem 100%, tá? Tem esse efeito. E esses contratos nessas novas parcerias são muito menos rentáveis do que o contrato da Caixa. Então, mesmo a receita dobrando, né, em termos de geração de valor para a empresa, né, o resultado caiu. Então é por isso que a receita crescendo, no caso aqui, não quer dizer muita coisa. Que mais que a gente falou da nossa análise simples da Whisky que parecia boa? Deixa eu voltar aqui, peraí. Pra gente voltar a ver o balanço. Então, volta no Morningstar também, tanto faz. Né? Opa, peraí. O que eu tô fazendo? Nossa, eu já saí de empresa aqui. Calma aí, pessoal. Tô fazendo barbeiragem. Wiz. A WIC agora. Pronto, voltamos. Tanto faz aqui ser Morningstar, ser o da CVM e tal, é dando mesmo. Não sei por que ele não tá carregando aqui, mas enfim. A gente viu receitas crescentes, já entendemos que essa receita crescente não quer dizer muita coisa. Que primeiro que a receita que ela consolida que não é toda dela, rentabilidade baixa. Depois, né, margem, caiu muito, né? Caiu muito a rentabilidade, caiu muito o lucro líquido, que a gente não consegue viver na visão normal. Ah, mas ela gera caixa. Cara, isso é normal, tá? O negócio dela, óbvio que vai gerar caixa, porque é só uma intermediação de corretagem, ela não tem estoque, não tem contas, né, a pagar. Então, ela com certeza gera caixa, sim. Além do que, no fluxo de caixa também esse fluxo está consolidado, tá? E tem que ver como é que a Morningstar calcula, mas provavelmente isso aqui também está consolidado no fluxo de caixa que não é dela. Questão da dívida. Ela tem um ponto sobre a dívida, tá? Que você precisa avaliar bem. Então, eu até trouxe o ITR aqui da empresa, para a gente ver lá no balanço patrimonial, que ela tem uns passivos que não aparecem na dívida, certo? A gente já vai ver lá. Consolidado, balanço patrimonial. Então, a princípio, o que você puxa de resultado da dívida é isso aqui, tá? Obrigações, debêntures quase nada, dividendos, arrendamentos. Ué, cadê as dívidas? Fornecedores. Aqui, ó, empréstimo e financiamento. Pouquinho no circulante, uns 30 milhões. E no não circulante, cadê os empréstimos? Aqui, empréstimo. Uns 300 milhões. Então, eu teria 300 e poucos milhões de dívida, tá? De empréstimo. Porém, ela tem uma linha que você tem que considerar que é isso aqui, ó. Contas a pagar de aquisição. Então, parte desses investimentos que a empresa fez nos últimos anos, aquisições, parcerias lá, levou um passivo de 200 milhões no circulante e quase 300 milhões no não circulante, ou seja, 500 e poucos milhões que ela vai ter que desembolsar, né, nos próximos resultados. Então, apesar de contabilmente dívida ser só isso aqui, desculpa, né, a definição de dívida e tal, são os empréstimos e tal, isso aqui é um passivo que ela vai ter que honrar e pagar, que na prática é igual dívida. Então ela tem mais 500 milhões aí em aberto, que quando você faz a conta em relação ao caixa da empresa, né, tem uns 35 aqui, mas tem 200 de aplicação financeira. E no não circulante, enfim, ela tem nada demais, contas a receber.
ela não tem investimentos, né, no não circulante aqui. Ou seja, ela tem uns, 300 milhões de caixa. Então, quando você pesa caixa menos empréstimos, dá mais ou menos igual. Ela estaria com dívida zero. Mas ela tem 500 milhões em aberto ainda, que você tem que levar em conta na análise. Então, do ponto de vista de estrutura de capital, tudo bem, vai 500 milhões ali em aberto, não é tanta coisa assim para o Wiz. A gente já vai ver com o EBITDA dela, né, ajustado, assim, é uns... ajustado para os não controladores, é 200 e poucos milhões. Então daria umas 2 vezes dívida líquida e EBITDA. Não é nenhum absurdo, mas também não é zero dívida como, né, à primeira vista parece. Então você vê que quando a gente faz análise simples, parece que está tudo bem com a empresa, mas o lucro estagnado. Quando a gente faz, né, a análise apurada, todos os itens estão ruins. Então a receita cresceu, mas a empresa perdeu rentabilidade. Margem caiu muito, rentabilidade, lucro líquido caiu pela metade. Geração de caixa não tem muito o que falar, é normal e tal, mas não é toda essa geração de caixa. E a dívida também não é tão boa. Então você consegue entender o porquê, né, a Wiz perdeu aí mais metade do valor de mercado, tá certo? Então, o que eu digo, a gente nem olhou o release ainda, né? Eu já tô concluindo o vídeo aqui. Mas a gente olha rapidinho lá. É que é o seguinte, você tem várias opções aqui de maneiras, eu falei bastante disso ano passado, de investir de estratégia. Mas você tem que estar preparado para as vantagens e desvantagens. Então, quem entende o que está acontecendo, né, desenvolveu a capacidade de analisar, de ver certinho, viu a mesma coisa que eu vi, porque tudo estava lá, tudo era público, né, nada, nenhum segredo, nenhum indicador secreto, nada disso. Então, que a empresa ia perder resultado como perdeu. Certo, beleza. Foi buscar. Eu já tive o Wiz, tá? E eu vendia, não lembro agora quando. Mas eu já tive o Wiz, eu vi e tal, olhei e falei, não, tal, abraço. Meu capital está em empresas agora que geram valor, né? Que estão agregando valor. Se você não tem essa capacidade, seja por opção, seja porque você ainda está aprendendo e tal, o que acontece? Tudo bem, só que você tem que entender essa limitação. Que vai ter empresas que você vai olhar, que vai parecer uma maravilha, mas que não é, que você vai errar, basicamente, né? E tudo bem, faz parte, tá dentro da tua estratégia, tá certo? Então tem que aceitar. O que não pode acontecer é o que aconteceu na época, que a galera queria brigar ainda, né? Se convencer que a empresa era boa. Não, aí você tem que aceitar. Ó, eu tenho uma estratégia muito simples de escolha de ativos, não vou enxergar questões como essa da Wiz e vou comprar ativos como a Wiz que eu vou perder dinheiro e faz parte, entra na minha perda esperada da minha estratégia. Ok, tá? Eu não gosto, já falei, eu não gosto dessa estratégia, mas enfim, eu ainda acho que para quem não está disposto a aprender a se desenvolver, melhor fazer um investimento passivo. Compra um ETF do SP500 lá e fica tranquilo. Tem TD Selic, ETF do SP500, pronto, 2 produtos só e tua vida tá tranquila. Tá? Eu ainda acho melhor, mas enfim, se você optou por isso, você tem que aceitar que tá dentro da tua conta de prejuízos esperados. Agora, o que não pode é ficar no meio do caminho, né? Não, comprei o Wiz, excelente e tal, não sei o que lá, ela despenca e fica aí, e bababá, e não sei o que, mas e o resultado tá bom, e ó lá, ó, tem contratos e tal, e é positiva a gestão, né? E por aí vai, a pessoa fica se enganando, não entende, não aprende, perde o dinheiro. Que o financeiro, eu sempre falo isso, o financeiro é o menor dos prejuízos. É você perder tempo, você perder essa capacidade de aprendizado, que você podia tirar uma lição daqui e não tira porque você está se enganando. Você reforçar seus viés cognitivos vai te levar a ser um investidor pior. Isso aí é muito pior que perder o dinheiro da Wiz. Tá? E é onde a maioria das pessoas cai, tá certo? Era isso que eu queria falar hoje de mais importante, mas vamos ver o resultado, tá, dela. Enfim, não vamos deixar em aberto, porque o resultado é secundário. Pra ser bem honesto, o quarto tri foi até melhor, assim, tá? O ano foi bem fraco, mas o quarto trimestre foi bem melhor. A questão é que quando a gente olha os resultados trimestrais, ainda é muito irregular. Então é difícil saber se esse quarto tri é isso mesmo ou, enfim, né, tá dentro dessa irregularidade, tá? Enfim, se você. Qual que é a importância disso que eu falei? Se você olha aqui os destaques, parece que a Wiz está voando. 40% de crescimento de receita, 40% de seguros, em consórcio 200, EBITDA subindo 80%. Não, o resultado tá fraco. Né? Esse que é o grande ponto. Não dá para reclamar que a Wiz não é transparente quanto a isso, tá? Ela vai lá e ela já de cara coloca o lucro líquido controladora, que é o lucro líquido que você tem que acompanhar, tá?
Então, aquilo que eu falei, foi 8% de crescimento no ano. Ok, né? Fraquinho, mas beleza. Tá? Tem outras empresas aí crescendo até menos que isso, certo? Se a gente passar a partir de agora a ver isso aí, a empresa crescendo ali uns 10% ao ano dessa base, ok, é a nova Wiz, é isso. Ela ainda não estabilizou a 100%, mas pode ser, parece que ela está começando a estabilizar. Então é isso, uma empresa com cento e poucos milhões de lucro, crescendo 10% ao ano, aí você faz a análise. Você vai ver, a empresa vale R$ 1 bilhão, mais 500 milhões de obrigações que a gente viu, 1,5 bi, né, de EV, jogo, não tem nada demais. Só que o que acontece? O cara que comprou lá sem saber e tal, não sei o que, acha que ela despencou e ela estaria barata hoje, né? Porque ela chegou a valer 3 bi de valor de mercado, já vale 1. Né? Perdeu 60% do valor. Fala, não, é oportunidade, a empresa tá indo bem e tal, e tá barata. Não, não tá, tá no valor mais ou menos ali. 1,5 bi para 100 milhões de lucro, é razoável. Tem empresa bem mais barata, empresa mais cara, tem, tá ali no jogo, tá? Então, isso aqui, esquece. É isso aqui que você tem que ver. Tá? E a empresa mostra, tá? Tanto que ela tá botando agora, né, até o resultado, um resultado separado só da controladora. Que aí dá para ver o EBIT, da receita e tudo mais. Então, a crítica que dá para fazer para o Wiz é que nas mensagens, assim, eles são muito otimistas. Lembra de um ano que eles botaram lá, Never Bet Against Wiz? Olha lá o que aconteceu. Parabéns, né? Então, você não pode cair igual um trouxa, igual um pato nessas conversas, né? O cara botou lá o CEO, never bet against the East, a gente batendo recordes, né? E a empresa piorando. Tá? É engraçado, porque são mensagens opostas. Aqui, você vê otimismo, e não sei o que, estamos crescendo tanto, estamos voando tanto, quando na verdade não é isso, né? Só que ao longo do relatório, todas as informações estão lá para quem quiser ler, então ela não esconde nada. Agora, claro, ela apresenta, principalmente nesse ponto aqui, nesse item, que é, né, livre da gestão colocar o que ela acha melhor. Ela é otimista demais em relação ao que está acontecendo nos números e até certo ponto, assim, né, ela esconde na mensagem, tá? Não no resultado. No resultado tá bonito lá. Que o resultado, na verdade, dela tá ali ok e tal, crescendo 8%, tá bom, né? Não foi... Esse quarto trimestre foi bom, inclusive. Mas ela podia ter colocado aquilo, né? Estamos crescendo 8% ao ano e tal. Depois do término do contrato da Caixa, a gente acha que é bom. Essa seria uma mensagem, né? Coerente, né? Mas não, é 30 e poucos de EBITDA, 20% de lucro. Tá mentindo? Não, porque eles estão falando aqui, ó, no consolidado. Mas não é a realidade da empresa, tá? Então, as mensagens são ruins. Agora, o resto do resultado não tem como reclamar, tá? Aqui, ó, lucro líquido da controladora, logo no destaque, né? Enfim, não tem nada de errado. Então, cuidado para não cair nessa, né? E aqui eles vão falar, e mais tantos clientes, mas até que vai bem as parcerias, né? Mas quando você bota tudo na conta, é um resultado ainda para o Wiz, né? Mais ou menos. Teve um detalhe que eles reapresentaram a informação financeira, né? Demonstrativo. Só isso é normal, tá? Eu vejo que o povo dá um overreact aqui nesses casos, quando precisa rever um resultado contábil. Quando é valor pequeno, assim, ó, isso é irrelevante, tá? Aconteceu com a CVC, aconteceu com outra empresa. O cara acha que é uma fraude igual das americanas. Não, isso aqui é simples, tá? Não é por isso. Ao visto um monte de problema, mas não é por isso aqui, tá? Isso aqui é irrelevante. Então tem aqui os resultados, blá 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 blá, né? Então aquilo que eu falei, esquece tudo isso aqui e olha esse aqui, né? Que é o que a empresa está entregando. Então o quarto tri até que foi bom. Tudo bem que esse quarto tri de 22 ele foi bizonhamente ruim, tá? Então é o que eu falei, ainda é meio difícil ver o patamar que tal, se a Wiz estabilizou mesmo, porque é muito irregular os resultados. Então, ó, esse quarto tri de 22 ele foi horrível. Né? Foi um dos mais baixos aí em toda a série histórica. Mas aí esse já foi bom, né? Ah, tá. Aqui não tá atualizado o último, tá? Porque a Morningstar, ela demora um tempinho para atualizar os resultados. Então é muito irregular ainda. É 30 milhões, é 50, é 14, é 20, é 40. Tá muito irregular. Não dá para ver ainda se a Wiz estabilizou mesmo e vai seguir evoluindo daqui. Enfim, considerando isso, né? Que é o que dá pra gente fazer aqui, uma margem de 20%, mais tranquila, né? Ou melhor, isso aqui em cima da receita. Não, então esquece essa margem.
A margem é outra. Ah, então eles vão destacar, e EBITDA ajustado. Você olha, pô, né, 580 milhões de EBITDA, quase 600 milhões de EBITDA, a empresa tá valendo 1 bi, né? Tá uma pechincha, tá uma galinha morta. Não, né? O EBITDA real dela é de uns 200 milhões, tá? A gente já vai ver que ela, de fato, ela reporta isso aí. Ainda tem, né, um lucro líquido ajustado da empresa e tal. 300 milhões, tá barato. Não, tá? Tanto é aquilo que eu falei que a empresa tem um item só, resultado contábil da controladora, que aqui sim o EBITDA dela, tá? É isso aqui. Não, peraí, esse lucro não é. Tá? A gente já vê lá. Mas, tipo, tem aqui, ó, a DREzinha. Esse é o resultado do acionista da empresa WIS C3A. É isso aqui, tá? É uma receita de 200 milhões, né? Um EBITDA. Tudo bem, aqui tem outros problemas, porque aqui não conta a equivalência patrimonial, tá? A WIS, ela não é tão simples assim. Então, a receita dela também... Isso aqui tá subestimado, essa receita de 200 milhões, tá? Não é nem 1 bi, mas não é 200, tá? Porque aqui o resultado de equivalência patrimonial entra direto na veia. Mas é tipo isso aqui, ó, o EBITDA dela, 200 e poucos milhões para um lucro de 140, tá? Esse é o resultado, sim, normal da WIS. Não é 1 bi de receita, não é 600 bi de EBITDA, é 200 bi de EBITDA e cento e poucos de lucro líquido. Essa margem aqui de 99%, não preciso falar que também não é real. Por que que tá distorcido isso aqui? Que o resultado de equivalência patrimonial entra logo antes aqui, então você teria a margem EBITDA da operação dela, sem contar as parcerias, porque não tem como ver, né? Seria você descontar esses 118 dos 251 e aí sim fazer a margem. Então vai dar uns 50 de margem EBITDA, né? Não é, não é 99, tá? Então tem todos esses detalhes que tem que entender, mas bem ou mal a empresa vai lá e põe uma DRE da controladora aqui bonitinho. Se você quiser ver esse resultado aqui, ó, no demonstrativo oficial, é só olhar o resultado individual, tá? No resultado individual, você consegue ver o que é da controladora. Então tem aqui, ó, receita 200 milhões. Olha como é que era a receita antes de 2021, era quase 400. Aí despencou, agora parece que está estabilizando, né? Igual eu tô falando. 200 milhões de receita, um resultado operacional também de 200 milhões, porque entrou 118 de equivalência patrimonial, né? Aí tem uns impostos, despesas financeiras pesando bastante, né, de 200 milhões de operacional, metade vai para pagar dívida, que se você olhar na visão simples parece que ela não tem dívida, mas tem, tá? Enfim. E aí no final dá esses 140 milhões que a gente viu lá, tá aqui, ó, no individual. Então se você quiser ter uma visão caixa do resultado da WIS da controladora, né, você pode ver aqui também, né? Opa, cadê? Um FCO aqui de... Peraí, esse é o FCO, né? 120. Faz tempo que eu não vejo isso, né? Porque sai aqui desse lucro, mas desconta a participação das controladas e tal. Então, já é uma geração de caixa. No Morningstar tá bonitinho, ó. É na CVM que não tá, né? Aqui já vem o resultado só da controladora, né? Que aí já é 100 milhões de caixa, não é 200, 300 igual a gente viu lá, que tá superestimado, certo? Então, o resultado tá aqui, tá? Não tô falando baseado em sei lá o quê, né? Tô falando baseado nos números, certo? Isso, olhar o resto, os resultados dela parece até que estão indo bem e tal. O BRB de longe, acho que é a parceria melhor deles e tal. Mas ali o I só tem 50%. Parceria com o BMG, eles têm 40%. Com o Inter Seguros, eles têm 40%. É por isso que esse resultado aparece, mas não é dela. Os resultados esse trimestre aparentemente foram bons. Eles estão cortando despesa, cortando pessoal. Isso, né, dá eficiência. Aqui eles dão, né, uma visão bem global dos resultados e tal. Então dá pra ver, ó, o runoff da caixa era insano, velho. Era uma rentabilidade absurda, né, de 100%. Por isso, essas novas parcerias, claro, né, não vai ter essa rentabilidade toda. Que mais? Aqui tem uns contratos. Pelo menos isso, né? Por exemplo, contrato com Inter Seguros é 50 anos, velho, de vigência. Insano. Então, aquilo que eu falei no começo, né, do lance de ser intermediário, pelo menos nesse contrato aqui tá resolvido, né? Tá de boa. De novo tá em paisagem.
Aí tem um resultado por parceria e tal, que aí depois, né, tem que fazer o ajuste para a participação deles. Fica em segundo plano, né, o resultado da Wiz em si. Aparentemente um quarto trimestre bom, mas como a gente viu ali, tem trimestres bons, trimestres ruins. Ainda não dá pra dizer que esse, né, é a linha de base da Wiz, mas enfim, né, talvez seja já. Que mais? Que tem alguma coisa pra destacar? Fluxo de caixa, né? Então, fluxo de caixa da controladora, olha. A dívida, aquele lance que eu mostrei para vocês, do saldo a pagar, tá aqui, ó, né? Das contas a pagar de aquisição, tá bonitinho aqui. Então, eles não escondem as informações. Né? A crítica que eu faço é que no comentário eles tratam como se não existisse. Mas eles estão mostrando tudo, por isso que você tem que olhar sempre os números, né? E não as historinhas. Então tá aí, né? A dívida da Wiz com as obrigações a pagar. Com as obrigações a pagar. Aí ela tem uma dívidazinha, não é nenhum absurdo, mas como a gente viu, o resultado financeiro pesa sobre, né, o operacional e, consequentemente, sobre o lucro líquido, ok? Enfim, era isso que eu tinha pra falar da Wiz, né? Então, qual que é o ponto? A hora que ela estabilizar ali, vocês viram, né? Tá muito irregular ainda os resultados. Fica difícil a gente saber se o patamar dela é 50 milhões de lucro por trimestre ou é 14. Cada trimestre é a mesma coisa. Mas assumindo, pelo menos no anual, vai, que é esse o patamar dela, 140, né? Não atualizou ainda o último. Cento e pouquinho. Pode ser que a Wiz finalmente trilhe um caminho, né? Que agora é uma empresa normalizada, vamos dizer assim. É difícil dar nota para ela agora, né? Porque eu não sei em que pé que ela tá. Mas uma empresa normalizada, lucrando cento e poucos milhões, com uma dívida de uns 500 milhões, está crescendo 10% ao ano. Se confirmar isso mesmo, tá aí uma empresa normal do mercado e você passa a avaliar ela, né, como uma empresa normal. Eu vou deixar aqui 3 por enquanto, tá? Por conta de tudo isso. Mas pode ser que a partir de agora a Wiz siga uma vida nova, mas é a partir daqui, tá? Não a partir daqui. Esse que é o ponto. O pessoal precisa entender. Isso aqui era outra Wiz, com outros resultados, com outra rentabilidade, tudo mais. A Wiz nova é a partir daqui. Aí pode seguir e tal. O grande problema é que o pessoal tá preso aqui ainda na Wiz, né? Então, enfim, vamos colocar o resultado. Essas empresas eu nem gosto muito de pôr o resultado, né? Porque ainda tá passível. Quer dizer, o resultado dá pra gente pôr. Mas queria focar nesse aprendizado, né, mais importante. Resultados da Wiz ainda são muito irregulares de trimestre a trimestre. No anual, parece que a empresa estabilizou no patamar de pouco mais de 100 milhões de reais de lucro, tá? Pode ser que tenha estabilizado, pode ser que a gente ainda veja variação, isso aí vamos acompanhar, tá? Então, a nova realidade da Wiz é essa, né? Uma empresa com lucro de 100 a 200 milhões de reais, crescendo 10% ao ano, né? E dívida de 2, mais ou menos, né? EBITDA, considerando aqui outras obrigações, não só a dívida padrão, né? Então, a nova realidade é essa. Tá, vai, o resto eu coloco aqui, né? Ah, o Wiz pode ter finalmente estabilizado os seus resultados. No anual voltou a crescer o lucro líquido dos controladores, né? Mas pode, tá? Ainda não é certeza. Começando uma nova vida nesse novo patamar de resultados e na nova realidade de negócio.
Tipo, realidade de negócio, ela já não tem aquela vantagem competitiva de ser o contrato da Caixa, né? São contratos mais pulverizados, pode ser até uma vantagem, né? Não depender de um cliente só, né? Então mudou, a Wiz é outra, né? É de negócio. O mais importante é não ficar preso no passado de uma empresa que não existe mais, com resultados que ela não entrega mais. Esse é o grande ponto, é resetar. Eu vejo que isso a galera tem muita dificuldade em resetar, que a empresa mudou. Às vezes para melhor, às vezes para pior, o pessoal tem dificuldade igual. Né? Claro, para pior é mais dolorido ainda. Mas quando você pega uma empresa que melhorou assim, e o cara ainda tem aquela imagem antiga, acontece a mesma coisa. Não, mas essa empresa é cheia de rola, não sei o que. O pessoal tem dificuldade em resetar isso aí, a empresa mudou. Né? Ó, ela tinha 600 milhões a pagar, agora é uns 500, né? Perdeu a rentabilidade, não tem o mesmo nível de resultados. Parte importante, isso aqui tá tudo, né, normal. Agora é uma nova empresa, tá no preço, assim, nem cara, nem barata. Tem coisa mais interessante, no meu ver, no mercado, tá? Não é nenhum absurdo ela a partir de agora, mas tem coisa mais legal no mercado. E é isso, pessoal. O importante é esse, as lições importantes. Primeiro, né, entender bem qual é a sua estratégia, até onde você se dispõe a analisar, entender as empresas, e caso você não se disponha a aprender e a evoluir, que você aceite que você vai comprar gato por lebre algumas vezes, não vai ser uma nem duas, vai ser várias. Tá? O outro ponto é esse, de resetar quando as empresas mudam totalmente. E aí, enfim, você tem que entender quando a empresa piora, quando ela melhora, isso acontece muito e vai acontecer muito na sua carteira. Tá? E aí o terceiro ponto, né, os terceiros, né, seriam as análises específicas da WIS, de lucro líquido não controlador, de obrigações a pagar, do resultado, né, da controladora, né, lá dos resultados individuais e não consolidados, porque ela tem diversas parcerias, tá? Então, acho que era isso tudo que eu tinha pra falar. Acaba ficando um vídeo legal, né, um vídeo rico, mas que a empresa não tenha nada de interessante, mas o vídeo, assim, fica bem interessante. Beleza, pessoal? Então, era isso aí. Um grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!